Queridos, estamos de volta. Nós hoje, mais uma vez, trazemos novidades excelentes para os queridos. E apenas quero começar lembrando aos irmãos que nós estamos, todo o trabalho que nós fazemos, temos feito aqui, um objetivo especial de trabalharmos nas famílias a prática do culto familiar. Por quê? Porque é a única forma eficaz que Deus nos deixou para cuidarmos bem da nossa família. Especialmente agora que o Evangelho está assim bastante, digamos assim, bastante fácil de se viver. Já não é mais aquele tempo aqui mesmo no Brasil que jogavam ovo nos crentes e coisas desse tipo, discriminavam. Hoje é pelo contrário. Às vezes o fato de ser crente abre até portas. Você dizer que é crente abre portas. Isso é muito bom, mas também tem aquele lado que o Evangelho ficou assim bastante, digamos assim, vulgarizado. Não é o Evangelho de Jesus, porque esse nunca será vulgarizado. Mas as infiltrações que têm ocorrido no nosso meio têm proporcionado isto, de as pessoas acharem que o Evangelho é assim tão fácil e que cada um pode vivenciá-lo de acordo com o seu coração. Mas eu quero aproveitar e dizer para os irmãos que a obra de Deus não caminha fora da palavra de Deus. Portanto, nós podemos presenciar muita coisa que não condizem com o Evangelho de Jesus e que estão sendo vivenciados intensamente, até tido como normal. Às vezes a gente pode já ter até vivenciado isso. Às vezes o fato de você querer viver a palavra do Senhor já se torna você já fica fora do quadrado, né? Já é até discriminado. Pode ir. Sim, hoje nós podemos presenciar e analisar. Eu peço a você que pense bem sobre isso, na realidade que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo, não é para se descansar com relação à salvação da nossa alma e da nossa família, porque a palavra do Senhor não deu outra alternativa, desde o começo, desde lá do Velho Testamento, que o Senhor já orientava o povo a ensinar as crianças, a cuidar da sua família. E hoje não é diferente. Deus não sai disso, nunca saiu. No entanto, nós estamos vivendo um tempo em que as instituições religiosas estão com uma proeminência muito grande e são, assim, as responsáveis para conduzir as pessoas nos caminhos do Senhor. Isso é o sistema religioso imperando com muito poder. E até esses dias eu tenho ouvido que já até projeto para se alterar a Bíblia aqui no nosso país, fazer uma Bíblia de acordo com as conveniências de quem está no poder. E outra coisa também é que a gente vê a prática como a política cada vez mais toma conta
das famílias, das pessoas, inclusive até o ensino. Não só o ensino secular, mas também o ensino religioso e todo o ensino que pode ser trazido para formatar as pessoas de acordo com a vontade política, né? Isso a gente ouve e parece que é uma coisa muito simples, mas não é. É muito bom você deixar a sua criança o dia todo na escola. Que coisa, que governo bom, comida, ensino. E as mães ficam assim, bastante despreocupadas, diferente daquele tempo que a gente tinha que às vezes passar a noite acordada e o dia ainda cuidando das crianças, mulheres trabalhando. Então, muita coisa hoje parece fácil, mas não é. Na verdade, a corrida, o empenho daqueles que querem nos afastar do Senhor é muito grande. E imagine as crianças sendo formatadas de acordo com a vontade daqueles que querem afastar as pessoas de Deus. Então nós vamos fazer aqui um pequeno comentário a respeito do que a Bíblia nos ensina. Quem quiser pode meditar nisso aí e até desafio, se tiver alguma coisa fora da palavra de Deus, faça um comentário, diga alguma coisa diferente, diga o que corrija. Vamos ler aqui um pequeno texto no livro de Mateus sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1,18 nos fala: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí vai, o texto é extenso, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Até aqui, meus queridos. Então nós vamos fazer pequenos comentários de coisas que nós observamos aqui, até convido os irmãos para refletirem nisso, que isso é muito rico. Se fosse para a gente falar mesmo para valer, a gente poderia ficar aqui a manhã toda, o dia todo, comentando sobre isso, que não falta assunto, né? Então, anteriormente nós fizemos um vídeo falando sobre a importância da genealogia, né? Genealogia bíblica. E aqui nós tocamos na genealogia espiritual, digamos assim, podemos dizer isso assim, porque é assim mesmo. E que assim como a genealogia bíblica, lá no Velho Testamento, não foi fácil, muitos saíram, mas foram felizes e são felizes até hoje aqueles que conservaram a genealogia. E é propósito do Senhor que nós conservemos esta genealogia espiritual, aquilo que um dia recebemos do Senhor. Nós não podemos, não devemos deixar de passar para os nossos filhos, porque este é o propósito do Senhor, para o bem
da obra do Senhor, para o bem nosso, pessoal, da nossa família. Então, no que nós vemos aqui, José e Maria, eles faziam parte da genealogia bíblica. Quem quiser pode pesquisar que vai ver direitinho. Então, a gente comentando sobre isso, eu e o Décio, nós pensamos, olha, Jesus tinha a promessa de que ele nasceria de uma virgem. É uma coisa muito simples. Lá está escrito lá no livro de Isaías, a virgem conceberá, então parece uma coisa simples, mas não é. Jesus poderia ter nascido de uma virgem que nem precisasse de marido. Jesus nem precisava nascer de uma virgem, mas Jesus nasceu de uma virgem, de uma santa, e também ele o encarregou a José também, santo, servo de Deus, mas também homem, assim como Maria também era pessoa humana, cheia de sujeita a falhas, eram os dois. Maria poderia ter muito bem ter rejeitado aquela proposta do anjo, porque ela, imagine, você está assim, uma virgem, está uma mocinha nova, podemos imaginar, chega um anjo e diz, você vai engravidar. Ela poderia ter feito muita coisa errada, inclusive poderia ter saído falando, eu vi um anjo. Não, mas a palavra diz que ela guardava tudo no coração, conferindo tudo que ela via a respeito de Jesus no seu coração. Então ela teve este cuidado, este zelo com a obra do Senhor, com aquele recado do Senhor. E quando ela avisou a José, imaginemos a luta que foi para José, como é que ele ia explicar, particularmente naquela época, casar com uma moça que se dizia estar grávida do Espírito Santo, era um horror. Imaginemos o sofrimento de Jesus. E aqui nós enfatizamos o quanto é necessário, quando Deus depende muitas vezes de homens para conduzir a obra do Senhor. Homens e mulheres, servos do Senhor. Claro, não sozinhos. Ali nós vemos a presença do Espírito Santo, nós vemos muitas vezes o Senhor se manifestando expressamente a José em sonhos. Então Deus usou a Maria, esta serva do Senhor, obediente, fiel. Não usou a qualquer uma. Ela sofreu, certamente. Ela sofreu não só o que ela sofreu de verdade, mas ela foi ameaçada. Ela poderia ter sido morta se José tivesse fugido da sua missão, daquilo que estava sendo proposta para ele. Mas ele não fugiu, ele aguentou firme. Quando o Senhor estava naquela luta, eu posso imaginar a luta de José. Mas o Senhor era com ele, o anjo apareceu e disse, José, não temas receber tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, José abraçou aquela causa e sabemos que ele pagou um preço não pequeno por isto, né? Imagine, ele teve que cuidar de Maria grávida, esconder Maria, carregar Maria para cima e para baixo. Por fim, nós sabemos que até mesmo o seu parto foi num lugar muito difícil, numa estribaria, né? Numa manjedoura. José sofreu para poder guardar Jesus. Nós vemos algumas ocorrências também nessa trajetória. Vemos ali a presença de os magos que
que sabiam, eles lidavam com o mundo espiritual, eles sabiam das coisas, os sinais que Deus permitiu que eles soubessem, e eles foram atrás do menino, chegaram até Herodes. Herodes o inquiriu bem onde nasceu o menino, não para protegê-lo, mas porque ele não queria um outro rei, ele não queria Jesus ali. E então ele estabeleceu aquela lei que nós sabemos que fossem mortos todos os meninos, naquela idade onde ele imaginou que poderia estar Jesus. Imagine o sofrimento que o povo passou por causa de Jesus. Então, meus irmãos, um parêntese aqui, naquele tempo houve tanto sofrimento, e sempre houve muito sofrimento em torno da vida de Jesus, do cumprimento da profecia que havia para o Jesus vir a este mundo e estabelecer a igreja. Houve muito sofrimento. E hoje não é diferente. Hoje nós não devemos achar que é simples conduzir a obra do Senhor, participar do projeto de Deus que Ele cumpriu através de Jesus, e que ainda há muita coisa para se cumprir. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, ou a qualquer momento o Senhor vir nos buscar, nós precisamos ir para o céu. Então nós precisamos cuidar da obra do Senhor. O que é que nós temos? Quais são os nossos maiores adversários, digamos assim? Nós podemos olhar para o campo político, mas não podemos também deixar de olhar para o campo religioso, que tem sido contaminado extremamente com ideologias, com projetos que desviam o povo de Deus do projeto eterno da salvação. E às vezes estamos tão acomodados numa instituição que entregamos as nossas vidas, a nossa família para aquela instituição e não avaliamos o que realmente está acontecendo. Nós sabemos que não é fácil esse processo de você cuidar, você tomar de volta a sua família para cuidar. Eu não estou aconselhando a ninguém largar as instituições, até porque eu acredito que tem instituições sérias que ainda vale a pena a gente estar atrelado a ela. Mas nós não podemos ignorar, meus irmãos, que existem instituições que são um grande perigo, que desviam as pessoas do caminho do Senhor, ensinando coisas, levando as pessoas a ignorarem o projeto de Deus, a palavra de Deus, e muitas vezes instituições trabalhando em seu próprio benefício para enriquecer financeiramente, politicamente, e mentes por aí, né? Então, a gente precisa ser cuidadoso neste momento e lutar para que a obra do Senhor prevaleça, permaneça, primeiramente na nossa vida, na nossa família. E nós precisamos, aqui um recado especialmente para os pais, para que cuidem das suas famílias. Cadê os homens? Aqui nós vemos os homens representados por José. Cadê José? Tem coisa que é o homem. A família, o lugar do homem, o lugar da mulher são especiais e não podem ser ultrapassados. Mas muitas vezes nós vemos as bolas trocadas. Às vezes temos visto muito a comodidade dos homens e também das mulheres, não podemos negar, né? Todos nós precisamos nos esforçar e nos engajar
com toda a força neste projeto de Deus para levarmos em frente a vivência da palavra, o cumprimento da profecia que ela termina lá, ali o Apocalipse, nos ensina tudo, como é que estão as coisas, o que nós precisamos observar, o que está acontecendo. Olhamos para o nosso redor hoje, no lugar onde trabalhamos, o país em que vivemos, a instituição religiosa onde frequentamos, e até mesmo aqueles que porventura ainda não estão servindo ao Senhor, que possamos todos nos envolver nesse propósito do Senhor, que é o único que não falha. Então, meus queridos, é isso. Eu convido a todos a refletirem sobre isso. Às vezes eu fico bastante sensibilizada quando eu vejo como as instituições religiosas, que muitas vezes são conduzidas por homens que estudaram, às vezes passaram anos no seminário, e estabelecem grandes instituições que muitas vezes servem mais para entreter o povo e até desviar dos caminhos do Senhor. E muitos, nós conhecemos instituições que se tornaram tão perversas, ninguém se apercebe, mas que elas desviam totalmente as pessoas dos caminhos do Senhor, por ignorar a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Um apelo, inclusive, aos líderes religiosos que têm mais atenção àquilo que estão fazendo no meio da sociedade, com as pessoas. E nós vamos ficando por aqui, meus queridos, já falamos bastante, dá para a gente meditar. E vamos, no próximo vídeo, nós estaremos trazendo ainda coisas muito relevantes, vitais para a nossa caminhada na obra do Senhor. Peço a você encarecidamente, dê o seu like, compartilhe este vídeo, comente este vídeo, ore pela obra do Senhor, ore por nós e vamos que vamos em frente, porque o nosso capitão é forte, é imbatível, ele não vai falhar. Só ele não falhará. Tudo pode falhar, mas ele não. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus. Amém?